Olá, bem-vindos à Hora da Verdade, uma parceria da Renascença e do Jornal Público. Hoje com o candidato presidencial Marcelo Rebelo de Sousa, a quem agradeço a presença. Eu sou a Paula Queiro Varela, comigo nesta entrevista está a jornalista Leonete Botelho. Vamos começar por esta semana que passou. Teve um teste positivo, depois teve 2 testes negativos, mas não ficou em isolamento profilático. Isto não é um mau exemplo quando o cidadão comum basta ter um contacto com alguém infectado para ter de ficar em quarentena obrigatoriamente? Isso é uma questão que tem que colocar às autoridades sanitárias, mas primeiro queria cumprimentar a Renascença e o público por este convite tão simpático. As autoridades sanitárias definem critérios que às vezes são aparentemente difíceis de compreender, já que o seu primeiro-ministro tinha estado com o presidente francês. E ficou em isolamento? Contaminado. Teve 10 dias. O primeiro-ministro português, que não estava contaminado, mas tinha estado contaminado, esteve 14 dias. É a regra. Relativamente às situações consideradas de baixo risco, e esta, aparentemente, é uma situação de baixo risco, porque foi assim determinada pela autoridade sanitária, aí o que é determinado é a autovigilância passiva, que significa que, durante um período que é de 14 dias, eu já tinha estado em autovigilância e estou de autovigilância passiva por causa de um assessor de comunicação social com o qual tinha tido um contacto considerado de baixo risco. Estávamos de máscara e foi menos de um minuto, foi muito rápido. Aí a situação era, até o dia 18, eu poderia fazer a atividade normal, profissional, tinha que ter cuidado com deslocações exteriores para evitar aglomerações. Mas depois houve outro contacto. Agora sumou-se a isso, outro contacto com o chefe de segurança que trabalhou comigo, embora distanciado, mais 2 metros e também com máscara, mas trabalhou no domingo passado, foi considerado baixo risco. Houve que esperar, espera-se muito tempo até haver uma decisão, e quando veio a decisão já de madrugada, essa decisão era no sentido de que se estendia até dia 24, para ser 10 dias, o dia 10 mais 14 dias, a autovigilância passiva. Portanto, eu hoje já comuniquei às autoridades sanitárias onde é que tinha ido de manhã. Tem de comunicar? Terei de comunicar se amanhã ou depois de amanhã ou segunda-feira for outro sítio qualquer. Comunicar o debate nas rádios na segunda-feira para saber quantas pessoas, como é, como não é. Portanto, digamos que é uma preocupação de monitorização, não sei se é com todos os que estão nesta situação. Mas acha que é compreensível para o cidadão comum? O que torna muito difícil a gestão, de facto, da vida. Acha que é compreensível para o cidadão comum que, em qualquer caso de contacto, tem que ficar em isolamento profilático durante 10 ou 14 dias? Como lhe digo, eu não quero criticar as autoridades sanitárias, já fui muito criticado por ter ficado ligeiramente irritado no outro dia, pelo facto de não ter uma definição, não é qualquer que fosse o conteúdo. E a definição só vir depois do facto que justificava a definição, não vou aqui abundar na matéria. O senhor pertence a um grupo de risco, mas só vai ser vacinado numa segunda fase. Continua a achar bem que os responsáveis políticos, depois desta semana, só não sejam vacinados prioritariamente? Sabe que os grupos de risco foram definidos, foram submetidos depois a parecer das ordens profissionais ligadas à saúde. Eu só conheci o parecer da Ordem dos Médicos, mas sobre a questão dos chamados idosos, com patologias e sem patologias, houve uma divisão. A APRE, por exemplo, entendeu que estava bem. A divisão dos idosos em 2 grupos de risco. Em contrapartida, a Confederação entendeu que estava mal, porque deviam todos ser incluídos no primeiro grupo de risco. A Ordem dos Médicos entendia que estava mal, deviam ser todos incluídos no primeiro grupo de risco. E o candidato Marcelo Rebelo de Sousa achou que é de tudo isso? Eu aceito. Mas aceita aquilo que foi definido. Sanitária. Eu estou no segundo grupo de risco, porque no primeiro grupo estão só as patologias consideradas muito graves. A saber, as doenças cardiovasculares muito graves, as renais muito graves e as respiratórias muito graves. Por exemplo, não estão lá as oncológicas muito graves, que entram no segundo grupo. No entanto, o Sr. Primeiro-Ministro ouviu dizer ontem ou anteontem... Sim, que podem ser antecipados para o final da primeira fase. Os soberania talvez possam ser incluídos nos serviços essenciais. Ora, neste momento, o que eu percebi
estão ainda em curso os lares e estão a terminar os profissionais de saúde prioritários, não todos os chamados prioritários. Depois disso passará para os idosos com patologias mais graves. Penso que entre o final deste mês e fevereiro. Mas eu só queria perceber... E depois chega-se aos serviços essenciais. Não sei se antes, depois das Forças Armadas e Forças de Segurança. E aí se verá qual é a inserção que é feita dos titulares de órgãos de soberania e quais. Porque depois também há o melindre de saber, é só o Presidente da República, o Presidente da Assembleia e o Primeiro-Ministro. Os ministros são alguns ou são também todos. são órgãos de soberania. Os deputados não é nenhum ou são todos. E por aí adiante. Os Presidentes dos Supremos Tribunais são ou não. Mas faz ou não sentido para o candidato Marcelo Rebelo de Sousa que assim seja? O candidato Marcelo Rebelo de Sousa é Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e, portanto, tem de aceitar os critérios que são definidos, no fundo propostos pelas autoridades sanitárias e depois assumidos politicamente pelo Governo. Soube pessoas que a Pfizer vai atrasar o fornecimento de vacinas à Europa por causa de melhorar a produção. Acha que receia que haja atrasos no plano de vacinação, na concretização deste plano com as regras que estão hoje definidas? Eu, do que tenho visto, contactando com os meus pares, chefes de Estado estrangeiros, ainda hoje falando com o rei de Espanha, que me telefonou para saber da saúde e para falar de algumas questões comuns e felicitar pela presença da União Europeia, eu tenho ouvido que um pouco por toda a Europa está a acontecer com o fornecimento do que há para fornecer, porque ainda há 2 tipos de vacinas que não estão em condições de serem fornecidas. Sim. E a Moderna forneceu muito poucas doses de início e vai agora reforçar. Mas em relação à Pfizer, de facto, na Europa há um ritmo de fornecimento que não corresponde às expectativas e aos critérios definidos quanto a grupos de risco. Veremos se assim é ou não. Eu devo dizer, fiz sempre uma prevenção quanto à vacinação. Cuidadosamente fui dizendo que não se devia levar muitas expectativas. Porque as pessoas pensaram assim, que eu compreendo, ano novo, vida nova. Veio a vacina, puseram-se na fila de espera, ao menos mentalmente, e a dizer, eu serei contactado. Porque receberam a informação que seriam contactados. Portanto, estão à espera de serem contactados, se não todos, muitos, em janeiro, depois em fevereiro, depois em março, depois em abril, maio. Eu penso que é melhor dizer aos portugueses que o processo de vacinação vai durar 1 ano e meio. Em relação aos grupos de risco, primeiro e segundo grupo, naturalmente vai demorar uns meses. E uns meses largos, digamos, praticamente até ao fim da primavera, começo do verão. Se houver intermitências de fornecimento, naturalmente temos um deslizar, claro. O que torna mais importante a eficácia das medidas sanitárias, mais importante a eficácia do confinamento, mais importante a eficácia do estado de emergência. Mas foi a Europa que não acautelou? Bom, a Europa já fez uma coisa importante, que foi a Comissão Europeia encomendou mais vacinas, praticamente dobrou a quantidade de vacinas, mas uma coisa é ter a garantia da compra, outra coisa é ter a garantia do momento do fornecimento. O senhor assumiu a responsabilidade suprema... Sim, pela gestão da pandemia. Pela gestão da pandemia, pelo combate à pandemia. Inclui a vacinação. Certo. Sente-se, nessa medida, de alguma forma responsável pelo abrandamento das medidas de restrição no Natal, que agora estamos a ver que levam a este aumento, não só do número de casos, mas um aumento significativo do número de mortes? Sim, mas eu sou responsável por isso, obviamente. Quero dizer, sou responsável neste sentido, apesar de todos os partidos terem tido uma posição no mesmo sentido. E aqueles que eram contra o estado de emergência e têm posições ainda mais liberais, no sentido de mais preocupadas com a economia e a sociedade do que provavelmente com a saúde e com a vida, terem querido ir mais longe, incluindo o fim do ano, e terem querido a abertura da restauração mais ampla. O que é facto é que eu subscrevi o decreto, o Presidente da República, além de ser o autor do decreto de renovação do estado de emergência, subscreve depois os diplomas todos de execução. Tem que os anteontem e ontem, as pessoas às vezes não percebem isso, estive horas a analisar os diplomas de execução que têm centenas de artigos.
E, portanto, tudo aquilo que corre melhor ou pior, nas medidas tomadas sanitárias, nas medidas económicas e sociais que chegam ou não chegam, naquela abertura que foi dada no Natal a pensar na questão da descompressão, do equilíbrio social, do equilíbrio económico e também no fundo, de se ter a noção que depois se ia fechar, como se fechou logo no fim do ano. Quando corre bem, os autores não são louvados, mas pelo menos sentem a sensação de correr bem. Quando corre mal, naturalmente, são reprovados. Como é que tem sido a gestão entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro nesta gestão da definição das medidas, sobretudo? Não é? É assim, é um processo contínuo, que não é fácil. Não é fácil porquê? Porque temos que esperar pela ação epidemiológica, quando há ação epidemiológica. Mas porquê que tem de esperar, Sr. Presidente? Deixa-me só perguntar-lhe isto, porque essa foi uma dúvida que surgiu nesta semana, em concreto. Porquê é que não foi possível antecipar medidas de confinamento mais geral? Não, mas aí eu explico, e aí eu acho que estivemos bem. Aí penso que estivemos bem. Mas como é que se faz a gestão? A gestão faz-se assim. Se há ação epidemiológica, espera-se pela ação epidemiológica. E o Primeiro-Ministro muitas vezes recebe os partidos, o Presidente recebe sempre. Nas situações mais graves, recebe o Primeiro-Ministro primeiro, depois recebe o Presidente a seguir a ação epidemiológica. No entretanto, vamos falando, para fazer o balanço daquilo que o Primeiro-Ministro ouviu dos partidos, daquilo que ele retirou da ação epidemiológica, do que eu retirei da ação epidemiológica, do que eu retirei da audição dos partidos. Daí decorre um quadro de ideias, mas que depois tem de ir a Conselho de Ministros. Certo. E normalmente o quadro de ideias está estabilizado, mas pode não estar estabilizado, pode não estar estabilizado. O Conselho de Ministros não tem de ter o mesmo pensamento. Pode haver, como é natural, num órgão colegial, diversidades de análise e que se conjugam. Normalmente o resultado final corresponde ao ponto de partida. Mas pode haver casos, e já houve, de no fim do Conselho de Ministros o Sr. Primeiro-Ministro me falar a dizer, afinal, olha, aquilo que estava falado não obteve vencimento no Conselho de Ministros, inclinamos para isto. O Sr. Presidente tem uma objeção? Neste e depois, caso, naturalmente, trocamos opiniões sobre aquilo que o Presidente pensa, uma vez que tem que assinar o decreto de execução. Isso quer dizer que e só depois é que o Primeiro-Ministro fala à comunicação social. Neste caso em concreto, portanto, o Presidente concordou com as exceções. A regra é o que foi o ponto de partida ser o ponto de chegada, mas pode não ser. E neste caso foi? Agora, porquê é que correu bem, penso eu, ou melhor, não havia outra alternativa a fazer uma renovação por uma semana do estado de emergência? É que tinha havido outra ponte que era do fim do ano. E durante as duas pontes não houve testes. Ou melhor, portanto, era preciso ganhar tempo. Os laboratórios privados, muitos deles estiveram fechados. E, portanto, os resultados iam de 1.000 num dia a 5.000, 6.000 no outro dia. E depois acima disso. E havia, portanto, uma indefinição enorme sobre, efetivamente, qual foi a repercussão daquele período em termos de casos, em termos de stress no internamento, stress nos cuidados intensivos e número de mortes. E os epidemiologistas disseram, nós temos de recolher mais dados para formular as nossas posições e propostas. Se nós temos tomado a decisão, na altura em que foi tomada a decisão para 8 dias, tomando para 15, teríamos tomado com uma base que apontava para não ser necessário o confinamento. A última e, portanto, já desconfiávamos que ia ser necessário o desconfinamento, mas não tínhamos base científica, não tínhamos apoio científico para o fazer. Mas as previsões e, portanto, teve de esperar os dias para ter apoio científico para o fazer. De 3 de dezembro já apontavam para havendo um alívio das medidas no Natal, haver este aumento de casos. Portanto, poderia ter sido antecipado. O que é facto é que, para se tomar a medida adequada à situação, os próprios especialistas entendiam que se devia esperar. Pronto, e esperou-se. Foi uma forma muito, muito especial. As renovações são quinzenais e, se possível, a pensar no espaço do mês, sujeitam a reponderação meio do caminho. Ali foi uma realidade intercalar sugerida
pelos especialistas e aceito pelos políticos. Só para insistir, neste caso em concreto, o senhor concorda com as regras e as exceções que o Governo também criou, não apenas no que diz respeito às escolas ficarem abertas? Já ouvimos, por exemplo, o líder do maior partido da oposição dizer que acha que pelo menos o secundário e o ensino superior deviam ter aulas à distância, não ter aulas presenciais. O senhor concorda, acha que estas regras agora aprovadas são suficientes para o objetivo, que é, obviamente, o de diminuir o número de contágios e, consequentemente, o número o objetivo é muito cuidados preciso, intensivos? É inverter a curva. Achatar. Inverter a tendência. Ou achatar a curva, se quiser. Depende da forma como forem aplicadas, mas eu penso que o equilíbrio a que se chegou é um equilíbrio que faz sentido. Quer dizer, não é um confinamento em um estado de emergência tão duro como o de março, além do mais porque as escolas não fecham, mas há depois certo tipo de atividades que também não fecham, outras. As escolas, eu não vi a razão com aquilo que eu vi. Ainda hoje fui visitar a Faculdade de Ciências Médicas, tive surpresa à saída da ida à farmácia social, e verifiquei o que estava a passar. Não há Foi aulas, sozinho, Sr. Presidente? Não há aulas. Só Estão em época de exames. Não há aulas porque estão em época de exames. De facto, uma das grandes objeções em relação ao ensino superior não se levantava. A grande dúvida passava a ser do 9º ano em diante. Mas aí também a maioria esmagadora dos partidos inclinava-se para a abertura. E de facto, depois havia alguns minoritários que defendiam que, mesmo do 6º ao 9º ano, poderia, no terceiro ciclo do básico, poderiam ficar em casa. Isso levantava vários problemas em relação às famílias. Em relação à organização das famílias, ficavam como? Sozinhos, de que maneira? Mesmo com o apoio por parte do Estado, como é que era em termos da realidade familiar. E, portanto, entendeu-se que se devia avançar nestes 15 dias para esta solução, como todas, será reavaliada daqui a 15 dias. A Ministra da Saúde decretou esta semana o adiamento das cirurgias prioritárias e todos os hospitais públicos passaram a estar no nível máximo de contingência. Considera que o privado pode e deve fazer mais do que está a fazer, inclusive, por exemplo, a entrar nesta corrida das cirurgias prioritárias? O privado está a fazer o que pode. Quer dizer, eu não quero aqui estar a defender o privado por ser privado, mas há acordos múltiplos no Norte, no Centro, no Sul, com grupos privados. Inclusive, eu não te dei um exemplo, no debate das televisões, o Presidente da Câmara de Sintra contratou com privados, e a maioria desses privados é do Norte, não é do Sul, porque não havia camas no Sul, na Grande Lisboa, disponíveis para aquilo que era necessário, e portanto os privados estão o que podem fazer em termos de Covid e estão a fazer o que podem em termos de não Covid. Nunca deixaram de fazer, mas podiam entrar aqui nas cirurgias prioritárias, por exemplo. Portanto, o sistema todo ele, agora, eu sei que há quem não gosta da expressão sistema, mas quer dizer, o Serviço Nacional de Saúde, mais o social, mais o privado, estão a fazer o que podem para descobrir camas, para encontrar equipas, para alocar aquilo que, além do mais, tem uma convergência entre Covid, gripe clássica, com o inverno que tem sido rigoroso, e as outras patologias. Então não há um preconceito ideológico. Agora, que fala é evidente que se os números atingem determinada expressão, isso implica, mas já implicou em fases anteriores, atraso nas consultas e listas de espera no Serviço Nacional de Saúde, mas também no setor social e também no setor privado. O candidato considera que há um preconceito ideológico deste governo em relação aos privados na saúde? Eu devo dizer o seguinte, foi uma das coisas que admiti numa entrevista à RTP, foi que depois de um arranque, que teve que ser muito improviso, eu disse isso em todas as intervenções ao longo de meses, teve que se improvisar, como todos os países improvisaram, e em que se avançou com projetos de acordos a serem celebrados pelas ARS de cada área e os hospitais, um a um,
Depois há aquela descompressão que ocorre em maio, exceto o problema de Lisboa, que concentra todas as atenções, e eu admito que tenha havido aí um atraso em várias outras coisas, uma antevisão de que a segunda vaga seria mais tarde e foi mais cedo, uma antevisão de que a pressão e o stress seriam menores. Isso aconteceu, não foi só em Portugal, mas foi também em Portugal. Eu já reconheci que foi uma avaliação que não foi correta. Não foi correta por Agora, parte de quem? dentro dessa avaliação não correta, isso significou a ideia de que não era necessário avançar com uma previsão e uma antevisão também Então não é um da preconceito futura ideológico. utilização de mais social e mais privado. Mas devia ter sido feito com mais tempo e o Não, privado é e o isso social mesmo que eu estou a dizer. ainda podem ser chamados, podem e devem, é esta a Mas já pergunta. estão a ser chamados. Mas podem e devem ser chamados a dar Mas estão a ser maior chamados. resposta. Neste momento, o social e o privado estão a ser chamados permanentemente. As necessidades têm apontado para isso. Por isso é que eu digo que é um debate que eu às vezes não percebo e que é um debate meramente conjuntural, o de ser, não tem de ser, não faz sentido de ser. Não. A própria necessidade tem imposto que seja. Que sejam. Muito bem. Porquê é que o Presidente sentiu necessidade de, no último decreto de estado de emergência, inventariar uma série de direitos fundamentais que não podem ser suspensos com o estado de emergência? Pensa que de alguma forma tem havido abusos da administração em relação a direitos fundamentais? Não, foi porque em vários casos podia haver dúvidas na sua aplicação, nomeadamente pelos tribunais, e houve casos. Sim. E então era preciso clarificar, vai-se aprendendo, não é? Certo. Na primeira versão nunca se tinha tido. Nem propriamente a figura de estado de emergência tinha sido pensada especificamente, nem para uma emergência sanitária deste tipo, nem para uma situação tão duradoura. Estado de emergência normalmente corresponde a um período curto, agudo e curto. Eu lembro do estado de emergência que na região de Lisboa foi declarado durante a Revolução, no 25 de novembro. E é por causa de uma situação política ou militar na área de Lisboa no 25 de novembro. Bom, vamos afeiçoando, vamos aprendendo e vamos corrigindo. Quando há objeções, quando há dúvidas de aplicação, quando há necessidade, por exemplo, a certa altura houve uma grande especulação por se prever que era crime de desobediência ou desrespeitar e tal, isso já vinha de uma lei antiquíssima, mas ela era tão antiga que verdadeiramente nunca tinha sido aplicada e houve que recordar e esclarecer. Agora, devo admitir que nesse particular de direitos, a primeira versão do estado de emergência foi aquele que mais interveio sobre direitos fundamentais, nomeadamente os direitos dos trabalhadores. Quer dizer, a primeira versão do estado de emergência e a primeira renovação foram mais contundentes em direitos dos trabalhadores, porque o próprio decreto de estado de emergência determinava a suspensão do exercício de certos direitos. Isso desapareceu no segundo estado de emergência, não existe já. E não deixa de ser uma curiosidade que aqueles que, percebe-se bem porquê, e com as suas razões, protestam contra essa intervenção nos direitos sociais, não só puseram, não votaram contra nessas versões e votam contra versões mais Estávamos suaves. todos em estado de choque. Mas enfim, mas é porque a situação era uma situação, de facto, tão emergente, de uma emergência tão grave. E também não sabíamos que bem ao que vínhamos, não é? Que realmente o consenso nacional foi imediato. Apelando um bocadinho à sua instintivo. presciência, queria perguntar-lhe quanto tempo mais é que prevê que tínhamos de estar em estado de emergência. Obviamente depende da evolução da pandemia, calculo que sim. A pandemia tem sido inesperadamente muito mais longa e muito mais complexa de gerir. E pelos vistos vai ser ainda mais longa. Sim, ainda agora eu tenho estamos a falar do dito tempo isso que vai demorar a quando vacinação. tenho ouvido muitas vezes falar dos projetos para Portugal a partir do fim do estado de emergência ou a partir do fim da pandemia, eu tenho dito, mas ainda estamos durante a pandemia, conviria olhar para essa prioridade das prioridades, porque ela condiciona a gravidade da crise económica e Mas social. admito que vamos viver em estado de emergência até ao fim da pandemia? Bom, nós temos de ver qual é a gravidade da pandemia. Uma coisa é a pandemia com a gravidade que tem tido, ou que pode vir a ter. Outra coisa é uma pandemia a desaparecer, a esbater-se progressivamente. Nenhum de nós sabe como é que vai ser isso.
Mas não fragiliza a democracia nós vivermos esta banalização do estado de emergência? Não, porque com a suspensão de direitos a fundamentais? democracia teve essa grande riqueza, foi prever situações de exceção. Não previu exatamente para este tipo de problemas. Nem para tão longas. Tão longos, mas os partidos todos entenderam, eu coloquei a questão logo no início, que não fazia sentido estar a debater e a votar uma lei de emergência sanitária, que aliás a Provedora de Justiça estava a estudar, durante a pandemia. Ia ser ela própria uma situação muito complicada. Não acha que já devíamos ter evoluído nesse sentido? Não acho que... Que já devíamos ter evoluído nesse sentido. Estamos Durante a trabalhar pandemia, para podermos ter já... Durante a pandemia é muito difícil porque os contornos da elaboração dessa lei iam ser tão difíceis de estabelecer que é preciso distanciamento e a lição do que se passou para na pandemia para depois. logo a seguir, ao fim da pandemia, poder legislar sobre matéria. Mas eu concordo que é preciso legislar sobre matéria. Esta semana soubemos da vigilância policial que foi ordenada a 2 jornalistas, por ordem de uma procuradora do Ministério Público e sem uma ordem de um tribunal. Este caso soma-se a outros, como a da polémica da nomeação do procurador europeu. Aquilo que gostava de saber é se o senhor não vê acumularem-se sinais que são preocupantes, que podem pôr em causa o Estado de Direito Democrático. Vamos lá ver. A questão é assim, são 2 casos diversos, coincidem no tempo e coincidem no facto de terem a ver com questões, digamos assim, de justiça. Mas tem havido ao longo do tempo também, durante o mandato presidencial, outras situações que têm exigido uma resposta da parte do Estado de Direito Democrático, e o Estado de Direito Democrático deve responder e deve enfrentar as situações mais inesperadas, mesmo aquelas que nunca aconteceram no passado. E o que se passa é o seguinte: num caso nós encontramos uma questão que é uma questão que eu já considerei como uma negligência grave, ou também noutra qualificação, um desleixo lamentável, com repercussões internas e europeias. No caso dos jornalistas? O que é facto é que, sendo isso assim, nós encontramos que, por um lado, há uma decisão já tomada pelo Conselho Europeu. O Conselho Europeu pode recuar apenas, ou ser obrigado a recuar, por decisão judicial. Há um interessado que, aparentemente, já recorreu a tribunal. Há uma interessada que não recorreu a tribunal. E, portanto, o que significa que, digamos que tudo dependerá, no futuro, da decisão que haja ou não haja sobre esse recurso do interessado a tribunal. No entretanto, o Conselho Europeu pode ou não debruçar-se sobre a matéria e confirmar ou não a sua decisão. Já em relação ao caso dos jornalistas isto significa o quê? Significa que a decisão do Conselho Europeu vai ser, em qualquer caso, a ver, porque ela pode vir a ser suscitada, pode ser um bocadinho dar o retrato da repercussão maior ou menor que a matéria tem em termos de instituições europeias, não é? Veremos. Há situações em que os Estados contestam os critérios dos juízes internacionais. Isso aconteceu em alguns casos. Há casos em que essa contestação é levada a tribunal, com diversos países. Vamos ver o que se passa neste caso. Eu penso que, de facto, é um ruído lamentável e uma negligência grave que podia ter sido evitada. No outro caso, estamos perante não uma questão do Poder Executivo, não uma questão do Governo. Estamos, sim, numa atuação de uma instituição que é uma peça-chave na investigação criminal. E que tem tido um papel normalmente muito meritório.
todos apelam, de uma maneira geral, ao reforço dos poderes, ou à manutenção dos poderes e à afirmação dos poderes do Ministério Público em termos de investigação, nomeadamente de crimes de colarinho branco, que não é o caso, de corrupção. Neste caso estamos a falar da violação de segredo de justiça e já agora também juntando aqui um outro assunto polémico que foi a diretiva da PGR sobre a subordinação hierárquica. Mas isso é outra coisa. No sentido de que parece haver um reforço mas isso é outra coisa. Dos meios de investigação do Ministério Público. Ainda por cima, este caso reporta-se um período anterior ao mandato da atual Procuradora-Geral da República. Isso torna o caso, naturalmente, de julgamento. Está a falar dos jornalistas mais vigiados. sensível, estou a dizer, aquele que se fala agora da vigilância da investigação ocorrida em 2018, antes do início do mandato da atual Procuradora. Portanto, eu penso que o caminho que neste momento foi anunciado faz sentido, que é determinar um inquérito para saber o que se passou. Em função desse inquérito, haver uma explicação, se for solicitada pela Assembleia da República, e parece que a Assembleia da República pode vir ou não solicitar, faz sentido. Já foi anunciado que sim. A dizer isto no respeito absoluto da autonomia do Ministério Público e, sobretudo, da separação de poderes em relação ao Parlamento. Se considera que isto portanto, eu nunca comento casos concretos específicos, processos criminais em curso. Limito-me a dizer que o esclarecimento da verdade é tanto mais importante quanto temos, de facto, valores e direitos importantes no quadro de um Estado de Direito Democrático. Eu sou um bocadinho suspeito como pessoa, mas quero abstrair da suspeição como pessoa pela experiência que tenho na comunicação social. Portanto, sou ainda mais sensível às questões da comunicação social. Mas abstraindo do facto, e olhando só como Presidente da República, é evidente que tudo o que possa e deva ser esclarecido, tocando direitos que são direitos e valores fundamentais no quadro de um Estado de Direito Democrático, deve ser esclarecido. Tendo presente esta sensibilidade, que é, ainda por cima, reportar-se a um período que não é o atual, é um passado, e, portanto, isso obriga a um esclarecimento, naturalmente, sempre salvaguardando que, possivelmente, os responsáveis da época, não sendo os de hoje, também não podem ser envolvidos sem serem ouvidos, uma vez que, verdadeiramente, quem vai ser ouvido é quem é hoje responsável, a instituição continua, mas é sempre desagradável estar a falar de ausentes e sobre a atuação de ausentes. Há aqui um uso desproporcionado dos meios de investigação do Ministério Público, tendo em conta até o tipo de crime de que estamos a falar e a moldura penal que ele é aplicado. Eu depois não vou entrar, porque não quero entrar no caso concreto. Eu já percebi que há interpretações diversas sobre a questão de saber se sim ou não se aplica uma determinada lei naquele quadro, naquele tipo de intervenção na via pública, por fotografia e não por gravação ou escuta em ambientes, já não sei. Não sou penalista, o Presidente não tem que se pronunciar sobre processos concretos, limita-se a explicar ou a dizer que é bom que se averigue e que se apure, uma vez que se trata de matéria muito sensível no quadro de valores e de princípios que são genericamente aceitos como pacíficos no Estado de Direito Democrático. Temos o Parlamento prestes a aprovar, a fazer a votação final sobre a eutanásia. O senhor, como um Presidente que vem da direita social e ainda há pouco tempo fez essa mesma referência, obviamente há expectativas sobre a sua decisão. Também já sabemos que mantém todas as possibilidades que tem como Presidente. Certíssimo. Aquilo que gostava de saber é, independentemente da formulação da lei que venha a ser aprovada, o que é que o senhor pensa sobre a legalização da eutanásia? O problema é o seguinte. O Presidente da República pronuncia-se sobre um texto concreto. Sobre uma matéria, há vários textos concretos. Por isso é que eu disse que é independentemente do texto que vier a ser aprovado. Há um princípio. Vários Estou a falar da legalização da eutanásia como princípio. A última versão é que é verdadeiramente aquela sobre a qual se vai pronunciar. O processo atrasou-se.
eu tinha a expectativa de que pudesse haver já um texto enviado para promulgação antes das eleições presidenciais. Parece que não. Ainda é possível, mas é mais difícil. Ainda é possível, não vai acontecer antes da campanha eleitoral terminar. Bom, aqui a questão é colocada ao candidato. O concreto, eu já disse que ao candidato, que também é um professor de Direito Constitucional. Ou suscita a intervenção do Tribunal Constitucional, exato, ou se exerce o veto, que normalmente é chamado político, ou se promulga. E mas isso é em relação a aspectos concretos da lei. Por exemplo, na definição que ficou fechada este mês no Parlamento do que será a eutanásia, fala-se na lesão definitiva de gravidade extrema ou haver uma doença incurável e fatal. Como, no campo dos princípios, como professor de Direito Constitucional e candidato à Presidência da República, isto coloca-lhe dúvidas constitucionais? Eu sou Presidente da República, não separo o constitucionalista, o candidato presidencial, é o Presidente da República. E o Presidente da República tem acompanhado o processo, que tem tido evoluções de reunião para reunião, e, portanto, o Presidente da República espera para ter uma decisão do plenário, às vezes até a redação final para se pronunciar sobre a matéria. Mas como candidato que afirmou que se revê, deixe-me só terminar, que se revê, que é da direita social, que se revê na doutrina social da Igreja, no Papa Francisco. Recordo-lhe, por exemplo, o Papa Francisco várias vezes já se referiu a este tema e também ao suicídio, considerando-os como uma derrota. Partilha desta posição do Papa? Eu, neste momento, tudo o que dissesse era uma antevisão da minha posição ou condicionava a minha posição sobre a matéria. Eu conheço o que o Papa diz, conheço o que os Papas anteriores disseram. Com certeza. Conhece a formulação legal da Igreja Católica e conhece a lei que está no Parlamento. Religiosas. Conheço a posição dos vários setores. Não se esqueçam, fui grande promotor de um debate que foi o mais longo que houve sobre a matéria, que foi o promovido pelo Conselho Nacional de Ética. Uhum. E eu acompanhei e fui a várias reuniões desse debate, nomeadamente à primeira e à última, e estive representado em todas, por todo o país, incluindo as regiões autónomas. E, portanto, sempre defendi que isso era muito importante, ser objeto de apreciação, de análise, de debate. Claro. E generalizado. Qual foi a sensação com que ficou que é a tendência maioritária do país? Acompanho o processo, como tento acompanhar, não posso acompanhar todas as leis, tento acompanhar daquelas leis que naturalmente suscitam matérias, ou tratam de matérias particularmente relevantes em termos de conteúdo, ou de processo de elaboração, ou de debate maior ou menor acerca daquilo que deve ser a sua substância. Mas o Presidente pronuncia-se sobre o diploma que há de chegar às suas mãos, quando chegar às suas mãos. Temos de avançar. Vamos voltar para as eleições presidenciais. O senhor que participou em todos os debates, mesmo que não tenha sido à distância, parece que abdicou de fazer campanha pela via direta. Eu sei que hoje, que entretanto já saiu à rua, mas continua a ser verdade que não tem diretor de campanha, não tem outdoors e até abdicou de participar nos tempos de antena. O que eu queria perceber é o que é que isto diz da sua estratégia enquanto candidato presidencial, no caso, enquanto, como é incumbente também, tem essa responsabilidade acrescida. Isto não desvaloriza a eleição presidencial? Não, olha, na sua opinião? Eu vou dizer-lhe, eu quando fui candidato há 5 anos, tinha uma estrutura de campanha de 5 pessoas. 5 pessoas. Não tinha cartazes, não tinha material de campanha, tinha uma sede exígua em Lisboa, não tinha sedes por todo o país. Fiz uma campanha pessoal, mas correu com um motorista de táxi. Pude, na altura, não havia pandemia, eu não era Presidente da República, pude correr pontos que tencionaria agora percorrer, mas não pude percorrer. Uhum. E, portanto, o formato de campanha é muito idêntico ao formato de campanha que foi o meu há 5 anos. Não há uma mudança qualitativa, quer dizer, barata, mas tinha um diretor de circunscrita, porque é importante para si ser barata? Sem estrutura. Porque é barata porque eu não... Por 2 razões muito simples. Mas isso é importante para si, não é isso, porque, como sabe,
tem de se arrancar com uma conta. E a conta é do próprio, não é? Quer dizer, é o próprio que arranca com a conta. E depois aquilo que gasta, eventualmente, é pago pelo contribuinte em função do número de votos e das despesas que fizer. Certo. Mas tem de avançar ele próprio com um autofinanciamento. Bom, e eu, já na altura, não tinha como prescindir, porque eu defendo que o financiamento deve ser público, para não haver dependência de nenhum privado. Minha experiência me contou que, quando se aceita financiamentos privados, mesmo formalmente exíguos, há sempre o risco de uma dependência. Alguém que fica à espera de qualquer coisa, mesmo que não haja nada que o Presidente possa dar. E a imaginação humana é terrível porque um grupo divide as suas contributos em contributos muito pequeninos, somados, correspondem a um grupo muito grande. Bom, viu-se tudo isso. Portanto, eu defendo o financiamento muito público. Tal como Pratico isso. Portanto, isto significa que o formato de campanha era, na sua estrutura básica, muito idêntico ao anterior. Tal como há 5 anos. Menos gente, porque eu não podia utilizar quem estava na Casa Civil ou na Casa Militar, portanto, para separar completamente. E, portanto, aqueles que colaboraram comigo na última vez, uma parte, 3 ou 4, estão agora na presidência, não podem entrar. Isso deu-me o trabalho de falar eu com a comunicação social, eu como candidato, ter contactos e tal. Depois, segunda questão era dos tempos de antena. Eu já expliquei que, quanto aos tempos de antena, eu entendo o seguinte, agora há uma diferença qualitativa em relação a 5 anos, é que eu estive em tempo de antena 5 anos. Eu estive em 5 anos a fazer tempo de antena isso pelo exercício das funções. Mas, Sr. Presidente, as democracias têm formalidades. E o tempo de antena, que é um direito, não é um dever, é uma forma de promoção pessoal. Se é de promoção, não se venha a dizer que é como um debate ou como uma entrevista em que há contraditórios. Acha que não acrescenta? No tempo de antena, a pessoa pega nos filmes, nas viagens, no que fez e diz, formidável, eu sou ótimo. E sou ótimo por isto, aquilo, aquilo. E temos aqui umas pessoas que vêm dizer que eu sou ótimo. E eu pensei, mas faz sentido? Realmente, partindo eu com uma vantagem pelo exercício das funções, que é um privilégio, uma situação privilegiada em relação aos outros candidatos, não há ainda usar o tempo de antena, que é para a notoriedade e para a promoção, portanto, mas não acha que há aqui um pelos risco? Contribuintes. E eu optei, pronto, pode-se concordar ou discordar, eu optei neste sentido, não faz sentido, e então neste tempo de pandemia e de parcimónia de recursos, não faz sentido. Não receia Agora, como imaginam, era facílimo fazer tempo de antena com material de 5 anos de presidência. Não receia, portanto, o efeito da fábula da tartaruga é uma opção. Do coelho e da tartaruga, em que vai com muita vantagem e depois pode ficar um pouco para trás. Não acha que este modelo de campanha pode permitir dar força às outras candidaturas, nomeadamente de direita? Eu tencionava ir para a rua. Não houvesse pandemia, eu ia obviamente para a rua. E tinha ido para a rua, não ia para a rua todos os dias, porque tinha pelo meio X dias para a declaração de estado de emergência e a renovação. E houve 2 no decurso do período pré-eleitoral e eleitoral. Não ia para a rua da mesma maneira, porque havia limites impostos pela gestão da pandemia. Mas ia para a rua. Mas não tive o azar, mas é um azar, de no período pré-eleitoral ter ficado confinado, ou semi-confinado. Na tal situação, sim. E eu estou a geri-la todos os dias, até ao limite, para conseguir ir para a rua alguma coisa. Tive esse azar. Depois tivemos nós, portugueses, a contingência do confinamento mais rigoroso, o que limita muitas das ações que eu gostaria de ter. Porque só posso ter ações, como aliás os outros candidatos, naquilo que está aberto. No que está fechado não é possível. Portanto, temos números... em suma... não é uma desvalorização. Vamos só fechar... Não, qual desvalorização da campanha? Em contrapartida... Não é da campanha, é da eleição presidencial. Da eleição, em contrapartida, nunca nenhum presidente recandidato fez no somatório entre entrevistas e debates, tantas entrevistas e debates. Muito bem. Nenhum. Quer dizer, eu tenho todos os dias ou um debate ou uma entrevista, que é o que os portugueses veem, confinados. E, portanto, a comunicação social, nomeadamente a televisão e a rádio, ganharam uma importância brutal durante a pandemia. Sem dúvida. Mas deixa-me fazer uma outra como pergunta. imagino, eu teria preferido ter aquilo que foi uma tónica do meu mandato,
que era a proximidade, Claro. era uma campanha próxima. Sr. Professor, mas É muito diferente, a rápido. pandemia Claro. condiciona tanto a campanha como vai condicionar também a votação. E a abstenção de 75% é uma coisa que, para que os mas politólogos já... abstenção... Isso não retira a legitimidade ao Presidente? Significará o quê? Uma abstenção de 3/4 dos eleitores? Há países que têm, cronicamente, 30% de votantes, Estados Unidos da América, Reino Unido, muitas vezes, várias democracias têm. Bom, mas a questão não é essa. Eu acho que importa apelar ao voto e aproveito para elogiar aqueles que se inscreveram no voto antecipado de mais de 200 mil e apelar a que todos vão votar no dia 24. Mas o problema é outro. O problema é este, é de que verdadeiramente eu acho que os portugueses estão a acompanhar e a vibrar com esta campanha eleitoral. A prova são as audiências televisivas e radiofónicas. Muito bem, temos que avançar, Sr. Presidente. Estamos mesmo já na reta final desta entrevista. Eu perco um bocado a noção do tempo. Já disse que a sua intenção é manter o mesmo tipo de presidência no segundo mandato, mas as circunstâncias estão a alterar-se rapidamente e a olhos vistos. O que é que o preocupa mais no campo político nos próximos tempos? A ausência de uma alternativa de governo ou a existência dessa alternativa, mas com extrema-direita lá dentro? Olha, a questão é a seguinte. O fundamental é, em rigor, se me perguntam, é, neste momento, superar a pandemia. Evitar o aprofundamento e o alongamento da crise económica e social. Essas são as duas prioridades. Se a pandemia durar mais 6 meses, a crise vai ser mais longa 6 meses. Se durar mais 8 meses, vai ser mais longa 8 meses. E em vez de acabarmos em 22, acabamos em 24. Em vez de acabarmos em 23, acabamos em 24. Isso é que é preocupante, porque o dinheiro não é ilimitado. Mesmo o dinheiro que vem agora de Bruxelas, e isso é o que me preocupa muito. Vai ter efeitos no campo político também, é isso que quer dizer? E esta é uma realidade da vida dos portugueses. O sistema político é importante porque é importante para ajudar a resolver este problema. Mas estes problemas são os problemas cruciais. Os portugueses querem emprego, querem a garantia de emprego, querem rendimentos, pequenos e médios empresários querem voltar a pôr de pé as empresas, as pessoas que estão com medo em termos de vida e saúde querem deixar de ter medo, querem, não direm normalizar a sua vida, mas pelo menos que ela seja menos complexa, menos patológica do que tem sido. E qual é o efeito que isso pode ter no campo político? Agora, quanto ao sistema político, o que eu digo foi o que eu disse durante o mandato que está em curso, que é, quem é da área do governo tem que ser forte. O primeiro problema é preciso que quem governa, a maioria parlamentar que apoia o governo, seja forte e seja minimamente coesa. E isso já não acontecia no fim da legislatura anterior. Os 2 últimos orçamentos já foram um drama na votação. E isso é um problema que se coloca nesta legislatura. Eu acho muito importante garantir a ida da legislatura até ao fim. Acho. Não termos uma crise política e eleições antecipadas, com a pandemia ainda por aí, ou com a crise económica agravada. Mas se falhar no orçamento. Depois, é preciso ter uma alternativa forte. E temos, Sr. Presidente... E essa alternativa forte é uma alternativa que foi uma das preocupações minhas durante... 5 anos. Isso até foi muito citado. Falou muitas vezes sobre isso. Durante 5 anos. Sobre a necessidade de uma alternativa forte na oposição. É um facto conhecido que na área da alternativa havia 2 partidos, há 5. Há mais de 5, mas há 5 que resultaram, de alguma maneira, diretamente dos 2 pré-existentes. E preocupa-o essa pulverização? E a mim preocupa-me o facto de poder existir uma situação, sendo as eleições em 2023, em que não haja um caminho feito para essa alternativa, porque não há nada pior do que não haver alternativa a ser um sistema manco. Professor, mas hoje há uma alternativa na forja, forte torna o governo menos exigente. Já assumida. Facilita, no mau sentido do termo, a gestão governativa. E a última análise pode chegar a uma situação que não é boa para ninguém, sobretudo para o país, que é uma debilidade
ou fragilidade ou divisão à esquerda e uma inexistência de alternativa à direita. Mas a questão Neste momento temos alternativa à direita, não Sr. é Presidente. solução, como nós sabemos, o apelo a governos presencialistas. O que acontece nessas ocasiões, e aconteceu com antecessores meus, foi que as pessoas dizem, bom, então quem vai resolver o problema é o Presidente. É o Mas Presidente. a forma A Constituição governos permite. presencialistas, com umas pitadas de direita, umas pitadas de esquerda, e ter uma solução duradoura. Isto não há. Em plena crise económica e social, não há. O Presidente que não quer dissolver o Parlamento e não quer uma crise política tem presente, e o candidato também, que existe a possibilidade... Ao termo da legislatura, existe a possibilidade... No termo da legislatura, os portugueses votam. Existe, porém, a possibilidade... Deixa só fazer a pergunta. Outra querem direita, centro-direita e direita alternativa. E tem só de me deixar fazer esta pergunta. O Presidente e o candidato sabe que isso é necessário. Não quer dissolver o Parlamento. Porém, dificilmente será fácil aprovar o próximo Orçamento de Estado já. Porquê? Porque foi muito difícil aprovar o último Orçamento de Estado. O último foi particularmente difícil e, como sabe, há, entretanto, uma cisão, vou chamar-lhe assim, não será bem o termo, do Bloco de Esquerda, que claramente quis descolar do Partido Socialista. Isto é bastante evidente. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é, se não se entender a esquerda, que é quem deve, no seu entendimento, já o disse várias vezes... Completar a legislatura. Completar a legislatura. O que é que faz? Até para o que é que faz, se isso não for possível? A existência de alternativas. Pode haver uma alternativa no atual quadro legislativo, ou seja, com o atual Parlamento, pode-se procurar uma alternativa. Essa alternativa será claramente um Bloco Central, que o Sr. Professor Presidente também já disse que não gosta dessa alternativa. Por isso a alternativa terá de ser direita e não um Bloco Central. O Bloco Central nunca é alternativa a uma escolha entre esquerda e direita. O Bloco Central foi ensaiado em Portugal por um curtíssimo período. Muito bem. É verdade, mas agora vamos olhar para a frente. Não é uma solução para uma situação de crise. A solução de direita que está hoje na Forja tem extrema-direita lá dentro. O que é preferível? O que é preferível? Encontrar uma solução, se um orçamento falhar, encontrar uma solução tipo Bloco Central na atual composição ou ir para eleições antecipadas? É a seguinte, os eleitores têm uma palavra a dizer. Quer dizer, isso é uma questão que tem que ser os partidos a construir. E estão a construir. Quer dizer, não... A alternativa tem que ser os partidos a construir. E os partidos têm de a construir naturalmente, todos eles, mas em particular os partidos que lideram os dois hemisférios de esquerda e direita. Então... Eles são determinantes. Quer dizer, há um partido à esquerda, que é o partido do governo, que tem uma posição naturalmente liderante nas fórmulas de esquerda. E há um partido à direita, que não se viu até agora que isso tenha mudado, tem uma posição liderante nas formas governativas de direita. Para poder governar... E esse partido há de encontrar... Sem a extrema-direita. Esse partido, em conjunto com os outros partidos, mas esse partido tem uma posição liderante fundamental na construção de uma alternativa. Mas o que é que lhe parece que está a falhar na direita democrática para não conseguir crescer, não conseguir apresentar-se como alternativa, aparentemente, ao eleitorado, ao mesmo tempo que vemos a extrema-esquerda a crescer? A extrema-direita, naturalmente. Queria dizer a extrema-direita. Com certeza. Isso é uma análise política que eu adoraria fazer como comentador. Adoraria fazer comentador. Eu, às vezes, quando ouço os comentadores à noite, na televisão ou à tarde, na rádio, eu digo, já agora, com aquilo que eu sei, e como imagino, além do que os comentadores sabem, depois há coisas que exerce o poder político também sabe, mas adoraria fazer a análise, mas não cabe ao Presidente fazer a análise na substituição aos partidos. Aqui a questão é uma pergunta que os portugueses fazem ao próximo Presidente da República, que é esta. Perante uma falha de um orçamento de Estado, por exemplo, em que o Presidente pode ser confrontado com uma situação de vazio na Assembleia da República, de governo, portanto, o que é que poderá ser o menos mau se a legislatura não for até ao fim? É dissolver a Assembleia ou procurar uma solução dentro desta atual composição parlamentar? Ou, ainda que eu não consegui perceber bem, promover um governo a minha proposta de candidatura há 5 anos dava uma pista para aquilo que é. Havendo uma crise governativa, deve procurar-se, no quadro da composição do Parlamento, uma solução para essa crise. Não havendo a solução para essa crise, há dissolução do Parlamento. A dissolução do Parlamento tem que ter presente uma coisa fundamental.
Então ontem estava a falar disso com uma jornalista francesa por causa de um exemplo do presidente Jacques Chirac, que quando entrou dissolveu o Parlamento. Dissolveu o Parlamento convencido de que havia condições para uma alternativa política. Falhou. E depois ficou preso, todo o mandato ficou preso do erro que tinha cometido ao dissolver. O que é que quer dizer com isso? Tem medo de cometer esse erro? Quer dizer com isso, eu já dei um exemplo. Foi um caso particularmente difícil na vida política portuguesa, foi o dos fogos florestais, que seguiu, aliás, a segunda vaga a Tancos. Aí, em teoria, não no meu espírito, Mas pela análise que fiz, poderia quem? ter havido uma situação para dissolução da Assembleia da República. O senhor não o fez. O PST e o CDS estavam em ruptura desde o verão do ano anterior. Foram separados às autárquicas. Tinham sido derrotados nas autárquicas. O líder do PST tinha-se demitido, ainda antes da segunda vaga de fogos. Não havia uma Tinha alternativa. começado a sucessão dentro do PST. Não havia alternativa. Não havia alternativa. Mas e agora? Há? E agora há? Agora não há o problema da alternativa. Eu aqui agora acho que há condições e um dever dos partidos à esquerda de levarem até ao fim a legislatura. Já tem saudades de Passos Coelho à frente do PST, como uma direita mais moderada? O Presidente da República não pode formular. Eu não estava a perguntar ao Presidente da República, estou a perguntar ao candidato, como é óbvio. Aqui não há distinção entre Presidente da República e candidato nesse particular. Não pode formular juízos sobre as lideranças existentes, as anteriores, as futuras, as que sejam ou não sejam futuras, as que sejam ou não. E acha que há espaço para um regresso dele à política portuguesa? O Presidente pode fazer todas as análises, mas o único que tem direito a saber o que ele analisa é o próprio Presidente. A isso... mas não digo nem para o travesseiro, eu não digo nem aos meus filhos, aos meus netos, não digo as análises que faço. Uma breve palavra sobre o balanço do mandato feito por si próprio. O que faria diferente no primeiro mandato? Ou que lição aprendeu neste primeiro mandato que não repetirá num segundo? Por exemplo, estou a lembrar-me da questão do não recurso ao Tribunal Constitucional, mas esta é a minha ideia, eu gostava de saber a sua. O que é que faria diferente? Ou poderá não fazer o recurso ao Tribunal Constitucional ocorreu porque eu, em rigor, não tinha nenhuma dúvida, para além do caso em que suscitei, que legitimasse ir ao Tribunal Constitucional, preventivamente. Se eu tivesse dúvida, ia ao Tribunal Constitucional. Não tinha problema nenhum. Não foi uma coisa pré-determinada. Eu não vou para o Tribunal Constitucional. Muito bem. Então, alguma coisa que tenha não prefiro vetar politicamente. Não. Foi verdadeiramente... Não tive... E o que é facto é que a experiência demonstrou que tinha razão. Porque mais ninguém foi, a não ser em 2 ou 3 casos, para o Tribunal Constitucional, em 1.500 leis. Quer dizer que não errei assim tanto, se não tinha havido 50, 100 leis declaradas inconstitucionais. E há alguma coisa em que considera que tenha feito menos bem? Isso várias. Quer-nos dar um exemplo? Falei de mais, outras vezes falei de menos, umas vezes apareci mais, outras vezes apareci menos. Isso é evidente, várias. Então, alguém é perfeito? Eu nunca digo... Estava a pensar em erros políticos, alguma lição política que tenha há seres tirado. humanos perfeitos, não há? Eu sou certamente muito imperfeito. Tendo em conta aquilo que está a ver da campanha, que estamos todos a ver da campanha para as eleições presidenciais, se não fosse candidato, votaria à direita nestas eleições? Se votaria? À direita. Se não fosse candidato nesta campanha, nesta atual campanha, com os restantes candidatos que temos, o senhor votaria à direita nestas eleições? É muito difícil porque sabe que a pessoa não se pode despir da sua pele. Portanto, não me vai responder. Quer dizer, não vou responder, quer dizer, eu estou convencido, embora apelo ao voto em qualquer um dos candidatos, é preferível a abstenção, a voto branco, ao voto nulo, mas estou convencido que tenho melhores condições para ser o próximo Presidente da República, pela experiência de mandato, por estar a gerir a pandemia mal ou bem e estarmos a meio dela. A substituição a meio é sempre um imponderável, um pouco uma aventura, pelo quadro de relações internacionais e pelo equilíbrio e moderação interna que consegui manter e consegui criar. É, portanto, o natural no meu espírito é achar
que devo votar na proposta que considero melhor. É muito difícil depois dizer, esqueça, faz de conta que não era. Bom, se eu não fosse, além de mais, se eu não fosse haveria outro candidato, não sei se o leque de candidatos era exatamente o mesmo. Muito bem. Provavelmente era diferente. Agradeço mais uma vez a presença do Gostei candidato muito, Marcelo pena o Rebelo de tempo ter Sousa passado tão depressa. e do presidente Marcelo Rebelo de Sousa. O Hora da Verdade volta para a semana e já agora não se esqueça de ir votar no dia 24.